Olá pessoal, vamos tentar aqui nesse vídeo explicar um pouco como fazer a primeira configuração aí no software Repetir Host. Já vimos em outro vídeo aí como instalar o driver da placa da impressora. Tudo isso aí nós já fizemos. Já conhecemos um pouquinho também da tela do Repetir, para que serve cada botão, cada tela aí. Vamos agora partir rapidinho aí para a parte de configuração, ok? É bem simples, tá? Sem nenhum problema. Só vir aqui em configuração da impressora, clica aqui, vai abrir aqui a telinha de configuração, certo? Primeiramente aqui em conector, selecionar sempre Serial Connection, que é comunicação serial. Importa aqui selecionar, lembra que no outro vídeo eu falei para guardar bem esse número, né? O número que quando instalou o driver foi gerado um número da porta virtual, que seria no caso nosso aqui a COM3. Então tem que selecionar essa porta aqui, tá? Em taxa de transmissão você vai colocar a velocidade de comunicação entre o repetier e a impressora, tá? Isso vai variar de impressora para impressora, vai variar de fabricante. Então, caso você não tenha essa informação, peça de quem você comprou, né? De quem você comprou a placa, de quem você comprou a impressora. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar 250 mil, mas a maioria aí utiliza também 115 e 200, tá? Nós aqui da GT Max 3D utilizamos as duas velocidades, 115 e 200 ou 250 mil. Para essa impressora que está aqui é 250 mil. O restante aqui deixa do jeito que está, na configuração padrão. Tá? E importante, deixar sempre habilitado aqui usar comunicação ping-pong. Isso ajuda aí nos problemas de comunicação com a impressora, né? A USB é muito sensível a falhas de comunicação. Então deixa sempre habilitado isso aqui para não ter problema. A segunda aba aqui diz respeito à impressora em si, né, onde você vai configurar algumas coisas aqui. Taxa de movimento, que é a velocidade máxima permitida para a impressora, deixa aí em 4.800. Taxa de alimentação do Z. Isso aqui tudo pode deixar tudo no padrão. Funciona muito bem. Aqui, temperatura padrão da extrusora. Para que serve isso aí? Para limitar não, é a temperatura padrão, né, que você deixa. Sempre que você abrir aí o repetir, ele vai tomar essa medida aqui como padrão. Então aqui eu gosto de deixar em torno de 215 graus. Né? E aqui a temperatura padrão da mesa também. Sempre que ligar aqui o repetir, ele vai tomar como base aí 100 graus que eu deixei aqui para a temperatura da mesa. Isso aqui nós estamos falando em ABS, tá? Para quem for utilizar PLA ou outro material aí, vai colocar de acordo com o material que vai utilizar. Então aqui no nosso caso ABS eu vou deixar 215 para extrusora e 100 graus para mesa. Restante aqui deixa tudo do jeito que está certinho, ok? Não tem que mexer em nada. Na parte da extrusora, a terceira aba aí, ele vai pedir aqui o número de extrusora. No nosso caso aqui deixa 1. Se você tem mais de um bico aí, coloca a quantidade que você tem. Aqui no segundo campinho aqui embaixo, temperatura de extrusão máxima. É para limitar, para não correr nenhum risco aí de você aquecer demais o bico, né, danificar algum componente da sua impressora. Você limita aí a temperatura máxima que a sua impressora pode chegar. No caso aqui eu deixei 270 graus, ok? Mesma coisa para a mesa, temperatura máxima da mesa, 120 graus eu deixei aqui, ok? O restante aqui pode deixar como está, extrusora 1, né? Como nós definimos lá, só tem um, então vai ter esse campo aqui, coloca o diâmetro do bico aqui, ó.
Deixei aqui 0,4, que é desse modelo da impressora que eu estou utilizando aqui da GT Max 3D. Então vem de padrão bico 0,4. Se você tem aí uma impressora com bico 0,5, 0,6, né, vai colocar aí a medida do seu bico, ok? Outra configuração a se fazer, essa é a principal, é referente ao tamanho, né, da sua mesa, da sua área de impressão. Você vai colocar aqui tipo de impressora, né? Coloca aqui impressora clássica, né? Classic Printer. Deixa aqui x mínimo 0, x máximo, o tamanho máximo do seu eixo X, né? O limite físico aí da sua impressora. No nosso caso aqui vamos deixar com 200. O Y mesma coisa, né? 0 é o mínimo, máximo, no nosso caso aqui 200. Você vai colocar o máximo da sua impressora. Então se a sua impressora chega aí a 160, chega a 200, a 210, vai colocar de acordo com o tamanho da sua impressora. Outro campo aqui fica encoberto pela tradução aqui do Repetier. Fica muito longa a frase aqui na frente, então ele tampa o campo. É um bugzinho chato aqui dele. Mas você seleciona aqui, olha, e consegue colocar normalmente. Então aqui a largura da área da impressão. O que é isso? Você olhando a impressora de frente, é a largura da mesa. Tá? Então nós vamos colocar aqui 200 milímetros. Ok? Pulando para o próximo campo, mesma coisa. Está encoberto aqui, mas é possível colocar normalmente. Profundidade, né? Então você olhando a impressora de frente aí, a profundidade da sua mesa. Quantos milímetros tem sua mesa de profundidade? Novamente aqui 200 milímetros. Não dá para ver, ok? Mas está lá no campo, está cadastrado certinho. E aqui a altura da área da impressão. Isso também depende de cada impressora, né? A nossa aqui, a modelo Gravity 3 GT Max, ela tem uma altura aí de 180 milímetros no eixo Z, que é a altura máxima da peça a ser impressa. Isso varia um pouco de acordo da posição da mesa, da altura do vidro, da regulagem das molas, né? Então isso pode variar. Então, para uma margem de segurança aí, né, vamos deixar aqui com 170, para não correr o risco de ir mais do que o limite, certo? Próxima configuração aqui, avançado, não se mexe em nada, deixa do jeitinho que está, ok? Então já configuramos tudo bonitinho, dá aqui aplicar, ok? Ok, prontinho, estamos com a impressora configurada no Repetier, tá? Bom, ligado o cabo USB, impressora ligada, vamos fazer aí a primeira conexão, né? A conexão entre o PC e a impressora. Por onde se faz isso aqui é esse botãozinho vermelho aqui, escrito conectar. Vamos clicar nele, né? Ele tem que ficar verdinho, olha lá, está aqui, ó, verde, né? Então quer dizer que está conectado à nossa impressora. Vamos ver aqui. Agora, pessoal, nós já explicamos aquele dia aqui todos esses campos, né? Essas abas aqui. Colocação de objeto, slicer para fatiar, preview para ver a peça como é fatiada e o controle manual, que é o que nós vamos fazer agora. Certo? Essa parte aqui nós deixamos para depois porque tinha que estar com a impressora ligada. Então, vou tentar falar aqui um pouco o que é cada campo. Aqui eu vou minimizar um pouco, diminuir um pouco a tela e deixar a imagem da impressora aí do lado, na nossa péssima webcam, para vocês pelo menos terem uma noçãozinha aí da parte de movimentação, né, dos eixos, né, o que é cada comandinho aí, ok? Acho que dá para ter um visual mais ou menos, né? Vamos lá. Começando aqui, gente. Aqui, está vendo? Tem o desenho de umas casinhas, né? Os botões de umas casinhas. O que é isso aqui? É o chamado Home, tá? Sempre que eu quero trazer um eixo para sua posição inicial, vai ser por aqui que eu vou comandar,
certo? Deixa eu abrir um pouquinho mais a imagem. Pronto. Tá ruim de ver, né? Vamos dividir um pouco aqui. Bom, vamos lá. Então, por exemplo, eu clicando aqui no X, na casinha do X, ele vai fazer o home do eixo X, que é aqui, ó. Isso aqui é o home do X, o X é esse eixo aqui, certo? Então vamos lá, vou clicar aqui, olha lá, a impressora movimentou, fez o home do X, que é? Veio para sua posição inicial. Mesma coisa aqui para a mesa, certo? Que é o movimento Y, a mesa é o Y. Então eu clicando aqui na casinha do Y, você vai ter o home do Y. Olha lá. Prontinho. Foi na posição inicial. E por final, o home do Z. Tá? O Z é esse movimento aqui, ó, da cabeça de impressão para cima e para baixo. Ok? Então vamos clicar aqui e fazer o Z. Olha lá, está abaixando o bico, né, para a posição inicial dele, que é o mais próximo da mesa. Lembrando que essa impressora não está configurada ainda, tá, pessoal? Ela está pré-montada porque nós estamos fazendo todas as etapas aqui com ela. Agora aprendendo um pouquinho a respeito dos outros botões aqui do controle manual. Na parte do Z, né, que é aqui comando Z, nós temos aqui, ó, levanta o bico e abaixa o bico, certo? Como o bico aqui já está numa posição mínima, vamos subir ele aqui 10 milímetros. Olha, veja que esse botão se divide em 10 milímetros, 1 milímetro, 1 décimo e 1 centésimo, ok? Então vamos lá nos 10 milímetros aqui. Olha lá. Clico aqui, o eixo vai subir 10 milímetros do Z, né? Estamos falando do Z, que é a altura. Vou subir mais 10 aqui, ó. Certo? Aqui eu subo 1 milímetro. Olha lá. 1 décimo. Não dá nem para ver, né? Que dirá 1 centésimo. E para baixo a mesma coisa. 1 centésimo, 1 décimo, 1 milímetro e 10 milímetros. Certo? Então essa parte aqui é referente ao movimento do Z. Tá? Vamos agora para os eixos X e Y. Tá? Aqui é o X. É a parte do X, que vai movimentar o eixo para a direita ou para a esquerda. Tá? Mesma função, olha, 1 décimo, 1 milímetro e 10 milímetros. E aqui tem o 50. Então vou jogar aqui já, ó, 50 milímetros para a direita. Ó, mais 50, certo? Voltando aqui, vamos voltar 10 milímetros. Olha lá, voltar 1 milímetro. E voltar 1 décimo. Opa, 1 décimo. Não dá nem para ver. Ok? Mesma coisa funciona para o Y, que é o movimento da mesa. Aqui. Vai para frente e para trás. Então aqui eu tenho a movimentação da mesa. Olha lá. 1 milímetro, 1 décimo. Não dá para ver nada. 1 milímetro. 10 milímetros. E 50 milímetros. Pronto. Voltar a mesma coisa. Vamos lá, voltar 50 milímetros. Ok, pessoal? Simples, né? Simples demais. Essa outra parte aqui é referente ao... Opa! Voltando aqui ainda. Esqueci dessa casinha que não tem nada escrito aqui, ó. Essa aqui faz o home geral. O que é isso aqui? Vai mover todos os eixos para o início. Então, clicando aqui, faz automático X, Y e o Z. Certo?
Vamos subir aqui o bico para não bater em nada aí enquanto a gente está fazendo nossos testes, né? Vamos tentar agora mostrar o que é as outras opções aqui. Essa parte aqui é referente à extrusão, tá? Você vai mexer aqui com... Deixa eu movimentar para lá, fica mais fácil de ver. Extrusão, nós vamos trabalhar agora aqui, né? Onde vem o filamento, né? Dá para ver aí, onde desce o filamento, que vai sair aqui no bico aqui embaixo, certo? Então essa parte aqui vai fazer uma movimentação manual da extrusão. Mas tem um porém, não dá para fazer extrusão a frio, porque se eu for puxar esse filamento para cima ou para baixo com o bico frio, não tem como, porque ele não está derretido ali, ele fica travado ali dentro, né? Então você pode correr o risco de danificar alguma peça ou comer o próprio filamento aqui, tentando fazer a extrusão a frio. Mas o programa, o próprio software, não deixa a gente fazer isso, tá? Então, para a gente conseguir movimentar esse eixo aqui da extrusora, somente com o bico quente, só acima de 170 graus que ele permite fazer isso. Isso está protegido pelo firmware, né? Pelo programa que está lá na plaquinha de controle da máquina. Então vamos lá. Como que eu vou ligar o aquecimento do bico aqui no nosso sistema aqui do Repetier? Olha aqui ó, o desenho do bico, tá? Aqui tem um gráfico de temperatura e nesse campo aqui você coloca a temperatura que você quer atingir. Então vou colocar um exemplo aqui, 200 graus, certo? Vou ligar o bico. Olha lá. Aqui ele já escreveu aqui em cima que está aquecendo a extrusora, certo? Está me avisando que a extrusora está aquecendo. E a temperatura aqui vai começar a subir. Veja que no final da barra tem a temperatura do bico, olha. Veja que ele vai subindo. Mesma coisa eu vou fazer aqui na temperatura da mesa. Ó. Esse quadradinho aqui nada mais é que o desenho da nossa mesa. Se eu clicar aqui, ele vai ligar a mesa e chegar até na temperatura programada. Veja que o LED aqui da mesa acendeu, tá? Acendeu indicando que a mesa está em aquecimento. Falando em temperatura, temos aqui uma aba aqui, ó, referente a... Deixa eu abrir novamente a tela para ficar mais fácil. Temos essa aba aqui referente à temperatura, tá? Então veja aqui, nesse primeiro quadro maior aqui, nós temos dois gráficos. O em vermelho aqui é a temperatura do bico. Veja que ele já chegou nos 200 graus que eu pedi, certo? Esse bico é muito bom, ele aquece muito rápido. Vocês vejam aqui que em praticamente um minuto, né? Um minuto aí ele saiu dos 20 graus e foi parar lá nos 200 graus. Tá? Então essa aqui é a temperatura do bico, né? Temperatura exata do bico. Esse outro gráfico laranja aqui é uma média de temperatura do bico. O gráfico azul, fininho, é a temperatura da mesa. A mesa demora mais para aquecer, né? Então aqui, ó, a temperatura alvo aqui está marcada como 100 graus. Aqui a temperatura que está a mesa e a temperatura média da mesa. No vermelho aqui, a temperatura alvo está marcada aqui como 200 graus. O bico já está a 200 graus e a temperatura média é essa daqui. E que são esses outros quadros aqui embaixo? Aqui é o chamado PWM, né? É o controle da potência do aquecimento, né? Então aqui veja que no início aqui ele botou uma potência máxima e aqui já vamos falar que ele está trabalhando a 35% da potência do bico. Não há mais necessidade de estar na potência máxima. Então a impressora já controla isso daí, né? Para não ter um desgaste muito grande, um consumo muito alto. Então ele mantém aqui
agora só mantendo a temperatura do bico no que ele precisa. Da mesa aqui, veja que está no máximo ainda para ela chegar a atingir os 100 graus desejados, ok? Agora, como o bico está a 200 graus, eu já consigo fazer a extrusão. Vou aumentar um pouquinho a temperatura aqui, né? Vamos pôr 230 graus, olha. Veja que aqui a temperatura alvo já passou para 230 graus aqui, ó. Veja que no gráfico aqui do potência do controle do bico já foi para o máximo para aquecer rapidamente, ó. Daqui a pouco ele volta a um nível mais baixo só para manter a temperatura. Tá vendo? Bacana, né? Olha lá, já passou dos 230 graus. Foi para 231,70. Agora ele está estabilizando nos 230, né? Ele leva alguns segundos para estabilizar. Ok? Então vamos diminuir a tela aqui novamente. Ó, veja que o gráfico aqui já voltou a usar menos potência, né? Vou minimizar, diminuir um pouco a tela para a gente ver novamente a imagem da impressora. Agora aqui com o bico quente, eu já consigo fazer extrusão. Ó. É a mesma coisa que o restante que nós fizemos. Consigo extrusar 1 milímetro. Olha lá, veja aqui a engrenagem. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais aqui para visualizar mais fácil, né? Vamos lá, ajustar. Melhorou ou piorou, hein? Beleza, vamos lá. Vou deixar a mesa lá para o fundo. Eu vou fazer o home do Y. Já está. Então aqui, ó. Vou descer agora 10 milímetros o filamento, ó. Tá vendo? Veja que a extrusora está mexendo e começou a sair filamento aqui embaixo. Veja bem, ó. Começou a sair filamento do bico. Olha aqui. E mesma coisa aqui para 50 milímetros. Eu vou extrusar 50 milímetros de plástico. Olha só. Então eu tenho controle manual aqui do negócio. E tem para 100. Eu não vou fazer porque não... o intuito aqui é mostrar como funciona, né? Vou jogar plástico fora. Prontinho. Tirar. Olha aqui. Saiu o filamento. E aqui mesma coisa para voltar, né? Ó, volto 1 milímetro, volto 10 milímetros, né? Volto 50 e volto 100. Certo? Aqui é o controle da extrusora. Quais são os outros botões aqui, ó? Fan. Isso aqui para que serve? Se você trabalha com PLA, por exemplo, você tem que ter um ventiladorzinho aqui do lado, ou aqui, né? Isso aí cada um acha um modo, para fazer ventilação na peça, né? Fazer ventilação na peça. Então, isso aqui nada mais é do que o controle da potência do ventilador, né? A hora dele ligar, a hora dele desligar, ou manualmente aqui eu ligo ou desligo o ventilador. No nosso caso aqui não está com o ventilador. Esse outro gráfico aqui é o controle de vazão. Quando você estiver imprimindo e ver que está faltando plástico, que deveria estar um preenchimento maior, então você manualmente aqui, ó, consegue aumentar ou diminuir a porcentagem, né, da vazão, da extrusão. Então vai mais ou menos plástico. Esta outra barrinha aqui é referente à velocidade, né? Então quando você está imprimindo algo, você pode ir aumentando ou diminuindo a velocidade aqui, de acordo com o que você achar necessário. Ok? Então aqui é tudo que tem aqui para o controle manual. Esse botãozinho aqui é para você desligar os motores. Porque ó, se eu for puxar a mesa aqui, ela não vem. Se eu
vou mexer no carro aqui já faz 10 minutos que está parado, ele vem. Mas vamos dizer que eu mexi aqui, ó, 1 milímetro. Agora o motor fica travado, não deixa eu movimentar, ó. Tá vendo? Então aqui eu desligo os motores se eu quiser fazer uma movimentação manual, né? Aí, ó. Tá vendo? Agora eu consigo movimentar sem esforço, certo? Basicamente é isso aqui. Voltando à tela grande de novo, né? Outra coisa interessante que eu tenho aqui, tá vendo aqui, ó, alternar log. O que ele faz aqui? Ele vai mostrar aqui na tela, aqui embaixo, sempre informações relativas à impressora, né? Então, quando eu faço uma conexão, quando eu mando algum comando, a impressora sempre responde aqui com alguma coisa. Então, quando você estiver mais familiarizado com o sistema, né, com os comandos e tal, começa a ser interessante você deixar essa janelinha de informações aqui habilitada, né? Vamos deixar aqui para deixar fechadinha a tela ficar melhor. Ok, era isso que teria para configurar e mostrar aqui na parte de controle manual que nós não tínhamos feito ainda. Ok, pessoal? Encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado, até mais. Desconectando. Prontinho.